Bom, vamos falar um pouco da história das relações internacionais, e assim como um aspecto introdutório, né, para rever algumas coisas que a gente normalmente trabalha. É preciso, primeiro de tudo, comentar que hoje você tem várias abordagens, né, acerca da história, ou mais precisamente acerca da historiografia, né? Desde nos momentos em que a gente começou a tentar criar uma ciência da história propriamente, ali no século XIX, né? Até o momento atual, onde você tem abordagens acerca dos estudos historiográficos, né? Ah, um estudo, digamos assim, fazendo uma sistematização bastante estanque, evidentemente, para facilitar o entendimento, mas um estudo, digamos, pós-moderno, que não estaria errado em você dizer que esse estudo pós-moderno, ele faz, na verdade, a crítica, né, à ciência histórica, levando em consideração a periodização, né, que acaba sugerindo um avanço evolutivo, um progresso, né, na forma de você entender a história numa visão tradicional. Então essa crítica pós-moderna está ligada a esse tipo de questionamento, né? Você também poderia pensar uma abordagem assim de caráter mais epistemológico, né, que não está errado a gente chamar isso de abordagem crítica, né? Alguns chamam de filosofia crítica da história, né? Que, como eu falei, tem um sentido mais de crítica epistemológica, né? Que vai discutir a natureza, né? Os limites, as possibilidades dos termos que são utilizados em história, né? Então você tem alguns termos, alguns conceitos que precisam ser pensados, ser revistos, né? Além disso, você também tem uma abordagem, digamos assim, pós-estruturalista, né? Então, como eu falei antes, eu estou fazendo um sistema bem estanque assim, né, para a gente poder entender melhor a entrada, né? Então eu falei do pós-moderno, falei do crítico, agora estou falando do pós-estruturalista. Que seria esse, né? A gente poderia pensar uma abordagem que explora a condição da língua, né, a qual falamos, né? Explora a língua, explora o discurso, né, como elementos de manifestação do poder, né, de ordenação, né, da organização social, dos limites, né, daquilo que a gente pode fazer socialmente. Então, você tem várias, digamos assim, tendências recentes, né, da discussão acerca da historiografia, né? Isso numa visão mais recente, né, mais contemporânea, né, do estudo da história. Isso é importante a gente levar em consideração, né? Agora, quando a gente fala de história das relações internacionais, tá? A história das relações internacionais, normalmente, como a gente vê nos cursos, né, e como se propõe a ser feito, né, pelo menos assim dos poucos cursos que eu conheço, né, sobretudo aqui no Brasil, tem sempre uma forma, né, de se estudar que já está meio consagrada, né? Sempre tem um ponto de partida, né, que é a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos é uma guerra que ocorre entre 1618 e 1648. Evidentemente, essa terminologia, a Guerra dos 30 Anos, ela é feita no momento posterior, né? Sobretudo no momento em que se pretende desenvolver o estudo sistemático da história. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas que viviam aquele momento da Guerra dos 30 Anos, elas não tinham
ciência propriamente de que aquela guerra era a Guerra dos 30 anos, de que aquela guerra seria uma guerra que se tornaria o ponto de partida, né, para o estudo das relações internacionais, tá? Agora, de qualquer forma, essa não é a primeira guerra na história. Você tem guerras anteriores, como a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, né, que vai terminar por volta de 1453, né? E inclusive a mesma data em que a gente estabelece a periodização da história, né? No século XVI você vai ter a Paz de Augsburgo, né? Em 1555, essa paz, assim, esse tratado de paz é extremamente importante, né, porque ele vai estabelecer um princípio que é relevante para a gente entender o papel dos elementos identitários na guerra, né, a identidade religiosa e depois mais para frente identidade nacional, né? Esse princípio é chamado de cujus regio ejus religio, né? Que significa para cada rei uma religião, né? Então diz respeito à liberdade religiosa, tá? Aí é uma questão que envolve a contestação, né, dos príncipes protestantes contra a autoridade papal e a autoridade imperial, né, do chamado Império, o Sacro Império Romano Germânico, né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, em grande medida, a Guerra dos 30 Anos, né, que a gente tem no século XVII, ela está dentro do maior processo, certo? Que são as guerras religiosas, né? E que, se a gente for pensar no que diz respeito aos termos de organização da vida, de organização da sociedade, você está passando por um processo de laicização das referências de organização, né, da vida, de organização da cultura, né? O Paul Kennedy, que tem um livro, né, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que provavelmente a gente vai trabalhar um pouco no curso, né? Ele tem lá uma afirmação bem interessante que a gente não pode esquecer, né? A Paz de Augsburgo, de 1555, interrompe temporariamente as guerras religiosas, certo? Verdadeiramente, na historiografia tradicional, né, as guerras religiosas elas vão acabar com o final da Guerra dos 30 Anos, tá? Então, a Guerra dos 30 Anos, ela, digamos assim, é parte das guerras religiosas, certo? O seu final ocorre em 1648, quando você vai ter a instituição do Tratado de Westfália, certo? E sendo parte das guerras religiosas e terminando, portanto, em 1648, você consegue, digamos assim, dar uma certa periodização para as guerras de religião. Então, se você pegar, por exemplo, de 1559 até 1648, tá? A gente pode dizer que a gente teve aí mais de 20 guerras entre estados diferentes, entre unidades políticas diferentes, tá? Da mesma forma, mais de 20 guerras dentro dos estados, então guerras civis, né? Para você ver assim, a situação que era essa coisa das questões religiosas. A Guerra dos 30 Anos é uma guerra que vai dar uma outra configuração para a Europa, política, geográfica, social, portanto cultural e econômica, tá? Ao final da Guerra dos 30 Anos você vai ter a independência da Holanda, que até então era uma colônia, certo? Era uma colônia, né? A relação centro-periferia, né, em termos de colonialismo, né,
ela não é exclusiva da América, da África e da Ásia, também ocorre em determinados períodos da história dentro da própria Europa. É o caso da Holanda em relação ao Império Espanhol, né? A Espanha, né? Por exemplo. A independência da Holanda, por quê? Porque a Holanda ela passa a ter majoritariamente pessoas com religião protestante, né? É bem interessante isso, porque depois, lá no século XIX, né, você vai ter digamos, a independência, né, enfim, o reconhecimento da autonomia da Bélgica, né, porque seriam os remanescentes católicos que ficaram dentro da Holanda desde o século XVII, tá? Enfim, a Bélgica, a gente vai ter oportunidade você tem que ter atenção com relação à Bélgica, porque a Bélgica hoje vive um problema gravíssimo, né? Teve dificuldade em constituir governo em 2011, no ano passado, né? Tem um grupo que é francófono, tem outro grupo que não é, enfim. Mas voltando aí à Guerra dos 30 Anos, né, você tem a independência da Holanda ao final da guerra, você tem o fortalecimento da Suécia, né, onde tem o rei Gustavus Adolphus, um cara extremamente importante, certo? Para as nossas discussões acerca da guerra. Ele falece durante a guerra, e portanto ele deixa o trono vago, e deixando o trono vago, ele acaba fazendo com que sua filha, a Rainha Cristina, que tinha na época menos de 10 anos, né, tenha que assumir o trono, né? Tenha que assumir o trono. E tem várias histórias acerca da Rainha Cristina, vários filmes, na verdade tem 2 filmes, né? Um filme de 1933 e um filme de 2017, chamado Rainha Cristina, né? É bem interessante verificar o filme, porque por ela ter sido, provavelmente, né, por ela ter sido criada desde muito cedo, né, com essa obrigação de ser uma líder política, né? O pessoal explora, né, enfim, as relações amorosas que ela desejava ter, enfim. É bem interessante esse aspecto da vida, né, da Rainha Cristina, que está aí nesses filmes que sugerem aí a gente pensar um pouco, né, essas questões de gênero, né, já não são tão assim, digamos assim, atuais, né, são coisas que existem já há um certo tempo. Ainda pensando os efeitos da Guerra dos 30 Anos, você tem o enfraquecimento do Império dos Habsburgos, né? Império espanhol e com boa parte ali da Áustria, né? A perda da influência católica no norte do continente europeu, onde você vai ter o avanço, né, do protestantismo. E, né, a decadência do feudalismo, né? Ao final da guerra, você vai ter o Tratado de Westfália, que estabelece, né, o chamado princípio da soberania do Estado, né? Soberania que é o princípio que rege as relações internacionais até hoje. Ele está assentado na Carta das Nações Unidas, né? E soberania, né, não está errado a gente pensar soberania como o poder perpétuo e absoluto assentado em um dado território, né, sobre uma comunidade, né? Então a Guerra dos 30 Anos é importante para você entender, digamos assim, esse início da história das relações internacionais, né? Você começa a sistematizar um conjunto de conceitos, mas é importante entender que as guerras existem já há muito tempo, e os fenômenos internacionais não precisam ser
exclusivamente a partir da Guerra dos 30 anos. Alguns professores gostam de trabalhar, por exemplo, com a Guerra do Peloponeso, extremamente recorrente, sobretudo nas aulas de geopolítica, né? Depois você tem as guerras napoleônicas e a restauração, e isso é importante para nós porque na restauração, né, em 1815, você vai ter a constituição do chamado Concerto Europeu. O Concerto Europeu, ele é um arranjo, né, um arranjo entre 5 forças, por isso que a gente chama de um arranjo pentárquico de poder, né? E que nesse arranjo você tem 4 impérios e uma república, 4 impérios que se unem para conter os avanços de Napoleão. Esses 4 impérios são Grã-Bretanha, Império Russo, Império da Prússia, Império Austro-Húngaro, que se colocam numa posição para conter a República Francesa. Então são os 4 impérios mais a República Francesa, tá? Isso vai ser constituído ali em 1815 e vai perdurar até a Guerra Franco-Prussiana, ali por volta de 1870, né? 1870, 71, né? E ao longo desse período, esse sistema pentárquico de poder desenvolve um conjunto de procedimentos, né, para fazer consultas coletivas, né, reuniões, né, para resolver certas pendências na Europa que diziam respeito a eles, né. O professor Amado Servo chega a citar aí em torno de 30 reuniões ao longo do século XIX, e que com isso, né, você vai estabelecendo certos protocolos, certos procedimentos que permitem, né, estabelecer alguma formalidade, né, a qual vai ser depois recepcionada, inclusive nos procedimentos ligados à Liga das Nações. Tá? Então, para entender que as coisas não aparecem assim do nada, né? Tem toda uma construção histórica, né, que determina, em grande medida, certas ações do presente. Tá? Esse sistema aí, oriundo da restauração, ele vai sucumbir com a Guerra Franco-Prussiana, onde você vai ter, enfim, a guerra propriamente entre 2 atores que faziam parte do concerto, que eram o Império da Prússia, né, a Alemanha, né, a futura Alemanha, e a França, né. Outro fenômeno, né, histórico que a gente pode estudar também no curso de História das Relações Internacionais diz respeito à Primeira Guerra Mundial, que ocorre ali em 1914 e 1918, que em grande medida é a continuação da Guerra Franco-Prussiana, né? Não estaria errado você abordar a Primeira Guerra Mundial levando em consideração aquilo que ocorreu na Guerra Franco-Prussiana, né? Aliás, eu acho que com o passar do tempo, né, a Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial vai sofrer aí algum tipo de revisão em termos de tipologia, né? Como está muito próximo elas estão muito próximas do nosso presente, pensando a história como um todo, a gente ainda estuda elas, assim, digamos, de forma mais dividida, mas eu acho que com o tempo a gente vai acabar condensando as 3, né, como se fosse uma coisa, digamos assim, mais imbricada, mais sistematizada. A problematização será de tal forma que você vai perpassar as 3 guerras, né? Penso eu que no futuro
isso pode acontecer. A Primeira Guerra Mundial é importante porque seus efeitos, suas consequências vão estabelecer certas preocupações que vão nos levar a necessidade de procurar sistematizar o conhecimento acerca das guerras, o conhecimento acerca dos fenômenos internacionais. E aí, quando você vai sistematizar esse conhecimento, né, enumerar os autores, você vai analisar obras, enfim, vai olhar o passado de uma forma diferente, você começa a criar o tal do estudo das relações internacionais. Então a Primeira Guerra Mundial é importante porque é a partir dela que se começa essa tentativa, né, de estudar as relações internacionais. É importante que se diga, as relações internacionais já existiam antes, mas o estudo propriamente sistemático, né, ocorre ali, a sua iniciativa ocorre a partir da Primeira Guerra Mundial. E aí você vai ter a primeira disciplina, o primeiro departamento, enfim, o primeiro curso, até chegar nos anos 70 no Brasil, né? Esse fenômeno que ocorre ao longo do século XX, né? Também a gente pode ver em história das relações internacionais a Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente tem um aspecto, digamos assim, geopolítico, né, muito mais relevante. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, sem sombra de dúvida, o teatro de operações, portanto o local onde ocorre a guerra, ou o local onde se presume, onde se planeja, né, a ameaça, a dissuasão, o ataque e a defesa, tem por base o mundo como um todo, né? O teatro de operações seguramente ali na Segunda Guerra Mundial atingiu assim, definitivamente proporções mundiais, né? Então geopolítica nesse sentido aí, para lembrar as teorias que a gente comumente estuda, né, em relações internacionais. Outro ponto extremamente importante que a gente deve ver em história das relações internacionais, seguida, enfim, a Segunda Guerra é a Guerra Fria, né? Onde você de fato vai ter as chamadas estratégias indiretas, né? Que a gente pode estudar em geopolítica, né? Que é a ameaça e a dissuasão, né? E aí um conjunto de pequenos não, né? Assim, no sentido da escala, né, em termos de visão histórica, né, mas um conjunto de fenômenos que você tem que ter uma melhor compreensão, né? Então, por exemplo, o bloqueio de Berlim, ali na segunda metade da década de 40, né? A construção do Muro de Berlim, né, que ocorre em 61, no final de 1961, e que só vai ser derrubado em 1988, né? Portanto, quase mais de 20 anos depois. A tão falada crise dos mísseis de Cuba, né? Nunca chegamos tão perto da possibilidade da gente, enfim, nos eliminarmos, né? E é uma crise de alguns dias e com uma possibilidade de impacto absurdo, né? A crise dos mísseis de Cuba, ela, enfim, é um tema importante para você estudar processo decisório, a relação entre política externa e relações internacionais, né? Dentro ainda do estudo, né, ali da Guerra Fria, elementos relevantes que ocorreram e que a gente deve estudar no curso de História das Relações Internacionais, diz respeito às crises dos anos 70, né? As crises dos anos 70 que vão acabar estabelecendo aspectos do mundo econômico, né? Que acaba levando o estudo das relações internacionais ter uma nova dimensão ou ter uma nova natureza, que é a da economia política internacional, né?
Então você muda um pouco o foco, né? Não é a guerra propriamente, mas são aspectos econômicos, né? Aspectos comerciais, né? E ali nos anos 80, ainda dentro da Guerra Fria, você tem a chamada Guerra das Estrelas, né? Ou para alguns que gostam de fazer uma periodização dentro da Guerra Fria, né? Alguns gostam de colocar dessa forma. Você vai ter a Primeira Guerra Fria, um período ali, digamos assim, de uma mais pacífico, né? E ali nos anos 80, um período de retorno, né? Dos aspectos mais belicosos, portanto, a Segunda Guerra Fria. Então, a Primeira Guerra Fria, até a crise dos mísseis de Cuba, chegamos tão perto do fim que todo mundo tirou o pé, e ao longo ali dos anos 70, você tem, digamos assim, uma certa distensão, certo? E nos anos 80 você retoma a Guerra nas Estrelas como sendo a Segunda Guerra Fria. Tudo isso dentro do grande período, né, que a gente convencionou chamar de Guerra Fria. Enfim, aí você tem o fim da Guerra Fria, e nos anos 90 você tem o chamado pós-Guerra Fria, né? Em que você vai ter a ascensão de uma visão mais liberal, de referência da construção das organizações do mundo, né? Não no sentido como foi ao final da Segunda Guerra Mundial, mas no sentido dos estados propriamente, né? Muitos estados vão adotar certas políticas que têm um cunho mais liberal, né? Então, acho que isso é importante para a gente entender essa visão entre história das relações internacionais e outras áreas dentro do próprio estudo das relações internacionais. É uma forma de você olhar a periodização, digamos assim, padrão da história das relações internacionais. Eu vou ficando por aqui e volto para dar continuidade a esse assunto, né, já comentando acerca da origem do estudo da história das relações internacionais, que é algo extremamente importante, como vocês poderão ver. Até logo.